2 anos, eu moro bem embaixo de uma serra, que é a Serra da Piedade. Minha relação com essa questão da luta contra a mineração foi por causa da minha relação de pertencimento com aquela serra. Começou em 2001 e tem a ver com essa chegada da mineração que se considera proprietária de tudo, independente se são os territórios já ocupados com toda uma história, com toda uma outra lógica. Então, aí eu entrei nessa luta, não parei até hoje, e eu tenho que ser muito realista, assim, para quem não conhece, saibam que é extremamente grave, sempre foi, que agora tomou proporções mais graves ainda, não foi em si, porque aconteceram essas duas tragédias provocadas pelos crimes, né, dessas empresas vorazes, insaciáveis, né, inescrupulosas. Essa é uma verdadeira face, que talvez agora comece a ganhar uma visibilidade maior. Saibam que pessoas como eu e outros, quem está aqui e outros lugares, nós conhecemos essa verdadeira face da mineração, igual essas pessoas que vocês assistiram, né? Nós conhecemos essa verdadeira face muito clara há muito tempo. Isso nos move na luta e é realmente lamentável que seja à custa de tanta dor e tantas tragédias dessa magnitude que a caixa preta, como eu falo, da mineração está abrindo. E o mais cruel disso tudo, e aí eu trago a questão da saúde, que é o foco aqui no sentido do que vocês atuam como profissionais, é que aquilo que já era gravíssimo nos reflexos na saúde e que nunca foram tratados, por exemplo, não se tem hoje 100% ou quase nada. Por que Itabira tem um dos maiores índices de adoecimento e taxas de suicídio? Lógico que a gente sabe que isso tem a ver com uma mina da Vale que ela está lá há 70 anos. Seja por questões emocionais, desse jugo o tempo inteiro, dependendo daquela única atividade econômica que a todo momento, e a toda hora a gente assistiu o ano passado, quando a Vale quis ampliar o alteamento de uma barragem que já tem 200 e tal milhões de metros cúbicos de rejeito, numa reunião pública na Câmara, quando foram aqueles que conseguem mesmo numa comunidade como Itabira ter a coragem de enfrentar aquele poder hegemônico, a resposta do gerente lá da Vale na ocasião, ano passado, foi: olha, qualquer coisa a gente fecha as portas amanhã. Então a chantagem que o César falou, ela é um modo estratégico das empresas de manterem esse poder. É um outro tipo de escravidão, como a gente fala, né? De poder escravocrata econômico. Então, em Itabira, a questão da saúde pública, no caso, é gravíssima, fora as questões pulmonares, respiratórias, todo esse outro problema ligado à água, sempre com grande quantidade de metais pesados. Saibam que nós aqui em Belo Horizonte, nós estamos bebendo de água contaminada com metais pesados. É gravíssimo. Tem estudos, não é de hoje. A água da região metropolitana de Belo Horizonte tem sido uma das piores. E isso porque não, a captação da Bela Fama, as captações da Copasa, elas não tratam e não tiram metais pesados. E nós estamos num território que as nossas águas estão contaminadas. Então, voltando à questão da saúde, e eu estava colocando que nós agora estamos numa situação muito mais grave do que já era, com essa que a gente chama o terrorismo de barragens. Então, quer dizer, associado ao sofrimento dos territórios onde houve rompimento, e não é só as pessoas de Bento Rodrigues ou Paracatu de Baixo, é ao longo do Rio Doce o que isso gerou de dor, de sofrimento continuado, que vai replicando para a família, para os vizinhos, e vai... milhares de pessoas que foram realmente impactadas no rompimento que houve em 2015. E agora a gente teve esse rompimento esse ano. E agora estamos diante de um monte de barragens de rejeito, com pessoas na chamada zona de autossalvamento, que por si só é cruel em pleno século XXI,
que a nossa legislação ainda defina que é possível ter pessoas e zonas de autossalvamento, onde você tem que se salvar por sua conta, porque as autoridades não garantem o seu socorro. E ainda tratem isso quando, na realidade, o que tinha que ser feito era parar imediatamente essas operações, essas barragens e garantir o mais rápido possível que não tenha mais pessoas nem animais na zona de autossalvamento. Itabira lançou essa liberdade de expressão, contrapor o paradigma, até na linguagem e no discurso, é fundamental nesse momento. Então nós hoje usamos zona de alto risco de morte, entre parênteses, zona de autossalvamento. Então estamos usando isso junto aos ministérios públicos, junto às autoridades, porque quando se quer mudar um paradigma como esse, impingido goela abaixo nesse território, à custa também de muito dor, sofrimento e crueldade. Nós precisamos resgatar essa história. Então, o tempo inteiro, eu tenho esses anos desde 2001, direto nessa luta. Centenas de vezes eu escutei falarem, mas Minas tem minério, tem que minerar. O nosso nome já diz o que nós somos. Isso é uma desconstrução da própria história. Sem mineração, não teríamos o Bagoco. Vocês não calculam o tamanho e a quantidade de sandices que são ditas para manter esse sistema subjugando Minas Gerais. Aí eu lembro, não é verdade. O ciclo da mineração, quando começou aqui, já começou expropriando e violentando um território. Nós não temos nenhum povo indígena morando aqui perto. Encontramos povo indígena no sentido, no seu território, vivendo com direito ao seu lugar. É o povo Krenak, está lá, distante. Por quê? Não tinha? Tinha. Tinha milhões de povos aqui. Foram todos dizimados ou expulsos por causa daquela época para tirar o ouro a céu aberto. Economicamente, igualzinho hoje, com outros nomes. Dívida externa, o ouro para a Inglaterra. Crueldade que nós temos hoje, já teve naquela época. Os povos africanos foram trazidos e tiveram que trabalhar sob chibato e chicote e morreram para expropriar o nosso ouro. As formas e os jeitos e os nomes hoje são outros, mas se a gente for olhar, é tudo igual. E nós precisamos dar um grito de basta. Temos que dar um grito de basta. É a única saída que tem para Minas Gerais. Eu estou direto, estou acompanhando, estou conhecendo muita coisa que está acontecendo. E tem horas que eu digo, isso é um pesadelo. Eu vou acordar, isso não é real. Porque não é real que depois do que aconteceu em Brumadinho, a gente esteja vendo a forma que a Vale está tratando, está nadando de braçada. E os outros atores que deveriam pôr limite a um assassino contumaz e pô-lo na cadeia e pegar tudo que é dele para poder garantir direitos, ele está trafegando nos espaços como se nada tivesse acontecido. O que eu já testemunhei, igual mesmo em reuniões com o Ministério Público, colocam as pessoas impactadas, sofridas, que saíram das suas casas, que estão com a sua vida completamente destroçada, na plateia. Eu fiquei lá também junto. E põe na mesa os promotores e a Vale. E a Vale tem o tempo que quiser para falar, dá palpite em cada vírgula das atas, e nós temos que ficar calados. Houve uma reunião que quase chamaram a polícia para mim, porque eu queria que colocasse na ata uma fala que a Vale fez, que era fundamental, e teve que ser no grito. O que está acontecendo é tão violento e é tão cruel, porque está sendo à custa do sofrimento de milhares de pessoas. Vocês que são da área da saúde, se a gente tivesse uma forma de ter um medidor de sofrimento, de angústia, de dor,
de todas as pessoas que hoje sabem que estão embaixo de barragens de rejeito, ou que não têm informação direito sobre isso, e que têm que continuar, porque não têm solução, e olham ao redor, e não veem nada que tenha uma lógica para parar essa insanidade, ia ser uma medição jamais imaginada. Eu conheço porque eu fui nesses lugares. Eu estive em Barão de Cocais naquela semana fatídica, que ia ser do dia 19 a 25. Eu estou em Raposos, e quando eu estou lá, gente, eles pintaram o rodapé da cidade de vermelho, para dizer que ali é o lugar, que se houver um rompimento, ele está na rota de inundação. E as pessoas têm que caminhar e viver qualquer barulho. Teve um estrondo, dia 18, em Raposos. As pessoas estão, sabem Raposos? Raposos está na zona de alto risco de morte de 3 barragens da Anglo da Chante. Toda a área urbana praticamente, a mais baixa. E está na rota de inundação de 9 barragens de rejeito da Vale. As barragens da Anglo da Chante, está mentindo, se romperem, aquela ponte de Raposos que passa em cima do Vegas, a informação de técnicos é que a mancha chegaria a 15 metros de altura daquela ponte. O estrondo houve, tremeu e não se localiza a informação. Pasmem, não existe uma rede sismográfica pública em Minas Gerais. A Vale é a que tem e ela não informa nada. Quando eu falo de crueldade, é que quando você conhece todo o modo dessa máquina insana funcionar a favor da mineração, todos os agentes que teriam que ter o papel de garantir direitos e vida, todos funcionando sistemicamente unidos para manter esse jugo da mineração em Minas Gerais. E aí a maioria da população não conhece, porque são lesados no direito à informação, seja ela através da mídia, seja ela através de tudo que tem de possibilidade de chegar a vocês. Então, é uma máquina violenta, cruel, criminosa, de manter Minas Gerais subjugada à mineração. E mesmo depois do que aconteceu em Brumadinho e Mariana, em vez da gente perceber um sinal, ok, esse paradigma agora, ele vai realmente mudar. Está mudando, por parte das pessoas, por parte de quem está sofrendo e quem está lutando para não ter sofrimento. Mas, por parte do sistema, é como se nada tivesse acontecido. E por eles, querem continuar licenciando a rodo. Na Câmara de Atividades Minerárias já voltou a ter reuniões de 15 em 15 dias para licenciar a mineração. Projetos minerários grandes que já têm barragens de rejeito, que a nosso ver não poderiam estar continuando, porque se o projeto de mineração continua operando, ele continua gerando rejeito. E se continua gerando rejeito, tem que pôr nas barragens e nas pilhas. Qual a lógica de continuar isso, se ainda estamos com dezenas de barragens numa situação em que a maioria dessas barragens tem pessoas na zona de alto risco de morte, e tem rios e tem outros seres? Qual é o sentido? Qualquer criança, se você conversar com ela e disser a situação numa linguagem adequada, ela vai dizer assim: tia, isso é loucura. E, no entanto, o que nós vivemos é como se isso fosse normal e a única coisa que é possível. Então, nos subjugam de todas as formas. E, para finalizar, eu quero dizer assim, precisamos dar um grito. É como se fosse assim, nós estamos todos nos grilhões de um outro tipo. Não é igual quando a gente estuda a história e havia as tornozeleiras de ferro e o tronco e o que dá chicotar. É um outro, mas é igual. É uns outros tipos de grilhões. Os grilhões da chantagem econômica, que sem mineração não tem emprego, igual aquela campanha violenta da FIEM. Isso é mentira. É só pegar número.
o que nós temos falado é, se fosse verdade que a mineração economicamente é tão incrível para Minas Gerais, o Brasil todo estaria péssimo, com vários problemas econômicos, e nós aqui estaríamos nadando de braçada, estaríamos até emprestando dinheiro para os outros estados. Então, se a gente abrir um pouco os olhos e se der a liberdade de olhar para a mineração, que está aí posta em todos os aspectos, saúde, economia, as possibilidades, a qualidade de vida, o bem comum, a prosperidade, não precisa mais do que 1 hora ou 2 para a gente constatar a verdadeira face da mineração. E se nós fizermos isso juntos e corrermos atrás disso, nós conseguimos parar isso. Porque eles não estão nem aí e por eles vão destruir o restante que ainda tem em Minas Gerais. E essa é a dura realidade. É a minha contribuição aqui no debate, foi o que nos moveu como movimento pelas Serras e Águas de Minas. Na época que a gente buscou, apresentou esse documentário, esse projeto, o projeto gerou um documentário, gerou um dossiê, e era esse, é trazer um recado, é dizer assim, ó pessoal, tem essa realidade que ninguém está vendo. E é isso que nos move como guerreiros em prol de Minas Gerais contra a mineração. Eu tenho maior orgulho quando me dizem, você é radical. Eu digo sim, porque quem é radical no sentido do lucro, da bolsa de valores, da acúmulo de dinheiro, é a mineração. Eu tenho todo o direito de ser radical pela vida, pelo futuro, pelo planeta Terra. Respondendo é Fernando, né? Leandro, respondendo a sua verdade, quando dizem que as famílias foram evacuadas, isso não é uma mentira, porque senão eles iriam estar incorrendo em uma grave informação falsa, né? Agora, o que está nos alertando, e a gente tem quase certeza, isso vindo por parte das mineradoras, é, primeiro ponto, para nós temos certeza que tem barragens que na realidade elas não estão inseguras, e como a Glória falou, e que a Vale principalmente, e provavelmente outras vão seguir a mesma trajetória, vão aproveitar o fato de não ter um laudo de estabilidade para conseguir os seus intentos. Então, eu quero dar uma informação muito clara para mostrar essa falta de lógica, de não coerência no modo da mineradora tratar essa questão. Vale. Enquanto que em Brucutu, a mina de Brucutu, e nas minas em Itabira, onde o Ministério Público também entrou na Justiça para pedir a questão da garantia da estabilidade e tal. A Vale, com todo aquele seu arcabouço de advogados, incidiu na Justiça para provar por A mais B, apresentando rápido a contraprova de que as barragens estavam seguras para que eles pudessem voltar a operar. Ela não fez a mesma coisa em relação a B13, B4 e Macacos e em relação a Sul Superior e Barão de Cocais. Então, quando isso aconteceu, nós já fizemos a leitura. Se ela não tivesse interesses atrás desses territórios, ela teria feito a mesma coisa que ela fez em relação a Brucutu e Itabira, que ela queria continuar operando. Então, esse tipo de olhar livre para o que está acontecendo é muito importante. Então, para nós, a B13 e a B3 e B4, ela não está em risco. E a Vale, como tinha aquela questão da não confiabilidade mais nos laudos que ela apresenta, e tem que ter mesmo, porque o que ela fez em Brumadinho está configurado, que ela atuou para ter laudo mentiroso, ela aproveitou esse cenário porque ela já tem ali um grande projeto, porque ali tem a mina Capão Xavier, Mutuca e Mar Azul, que ela já queria continuar, expandir, e que dependeria de ter estruturas que ia ficar complicado cada vez mais licenciar, porque tem muitas pessoas perto. Então, e a mesma coisa a Sul Superior. Nós temos certeza que a Sul Superior, aqueles muros, tanto começado em abril, a 6 quilômetros das comunidades que foram evacuadas, quanto a obra iniciada em maio em André do Mato Dentro, por trás está 2 grandes
interesses minerários da Vale, que é Baú, a Expansão e a mina Apolo na Serra do Candarela. E aí entra o que a Glória falou. A coisa prioritária, que era de imediato verificar a real situação da barragem, para poder acabar com essa crueldade, com esse sofrimento, não evacuar mais ninguém, e esses territórios voltarem a estar em paz, esses atores não estão fazendo o que tem que ser feito. E estão caminhando para aquilo que é mais tranquilo, que é dar o fato meio como consumado. Vamos agora tratar na justiça as indenizações. Começou uma lógica que a gente chama, que é uma nova indústria, que é a indústria de ter atingidos, que está movimentando um monte de dinheiro de um monte de formas. E eu vou fazer uma denúncia. Ontem o promotor, que é o Dr. André Sperry, no fórum de negociação, onde teve uma tentativa de negociação sobre a questão, uma ativista escutou ele, que está na lógica dos direitos humanos, de que temos que arranjar assessorias técnicas para cuidar dos atingidos. Ele falou para uma liderança comunitária, dizendo, olha, se a barragem descer para nível 2, nível 3 é o que justifica evacuar toda essa loucura de pânico. Se a barragem descer para nível 2, vocês vão estar fodidos. Porque, olha só, nós todos querendo que as barragens saiam do nível 3 e se diga que elas estão seguras. Porque aí acabava obras, acabava pânico, todo mundo voltava a dormir tranquilo, acabava com essa loucura. E tem atores nesse universo que já estão numa lógica de continuar estando no nível 3, ou pelo menos, porque isso gerou todo um outro sistema em paralelo, movimentando possibilidades de muito dinheiro. É surreal. Agora, eu quero animar quando alguém falou assim, eu estou assim, tipo que saber que a mineração não vai mudar, foi você, né, que falou aí alguém? Tipo assim, como é que a gente, assim, temos que ser realistas. Esse tipo de mineração, que é voltado para o lucro, capital, bolsa de valores, mercado internacional, olhar isso do jeito que é. Essa mineração é a única que eu conheço e que existe. Ok? Então nós temos que saber que isso é a realidade. Não adianta contar que o setor minerário vai ser diferente. Nós é que temos que olhar para isso e nós enfrentar e construir os contrapontos. É isso que a gente tem feito esses anos todos, e quanto mais pessoas chegarem, melhor. Tem que cair essa fantasia que foi construída de que a mineração é a mãe Vale, é a grande mãe, ela nos mata, ela acaba com a nossa água, mas sem ela eu não vivo. Uma relação doentia entre o violentado com o violentador. Isso não tem que continuar. E por último, quando foi falado aqui da advocacy, sobre o vídeo, ele realmente está disponibilizado, precisamos urgente de pessoas que criem formas que isso atinja outras pessoas, pessoas que tenham uma habilidade para fazer essa coisa mais rápida. Assim, cada vez a gente tem que tentar ver se a gente vê os jovens entrarem nisso. Temos que ter muitas ideias para chegar rápido para as pessoas, essa relação da saúde. Eu queria, assim, lançar aqui uma ideiazinha, uma sementinha. Vocês que lidam com a saúde, nessa trajetória de vocês, se vocês quiserem pensar formas de linkar, que a mineração, para além de tudo, ela está impactando violentamente a saúde, trazer isso de uma forma que as pessoas percebam que mesmo que ela não esteja embaixo de uma barragem, eu estou bem longe, o que é que isso, formas de trazer a questão saúde, isso é muito importante, porque é mais um caminho além de todos os caminhos que a gente tem feito. E outra coisa, formas de tratar a coisa, não é a cura no sentido da gente conseguir resolver, mas encontrar maneiras de ajudar a cuidar ou formas de tratar isso, porque o adoecimento
já está gigantesco com as nossas crianças e jovens provenientes desse momento. São incomensuráveis as perspectivas graves do que é que isso vai significar para essa nossa juventude. E lembrar a vocês que a divulgação e a mídia, existe também na questão da mineração todo o know-how em blindar e boicotar para que não chegue a vocês a verdade da mineração, tá? Existe uma lógica. Na nossa trajetória, eu quero dar um exemplo, aquela aviação Cipó, que tinha o Toledo, que fazia muitos programas voltados ao Gandarela, nós soubemos que, na realidade, nunca mais ele fez programas em defesa do Gandarela, porque, na realidade, a informação que a gente recebeu foi que veio aquilo que você falou, veio uma ordem de cima para baixo, tipo, se você voltar a fazer programa que trate da Serra do Gandarela, que a Vale tem um grande interesse, nós vamos acabar com o programa Aviação Cipó. Então, eu quero que vocês saibam que, na realidade, existe esse sistema voraz, ele permeia todos os espaços e territórios que coloquem em risco esse modelo voraz insaciável. Eu estou dando meio que um recado. Se vocês, na saúde, ao construir caminhos que comecem a ser uma pedra no sapato dos interesses da mineração, saibam que até agora não tem a mineração aqui atrapalhando, ou não está, porque não está ameaçando, mas se um momento a mineração perceber que da saúde vai vir um elemento de contraponto ao interesse minerário, se preparem, porque eles vão fazer tudo para cooptar, ameaçar e estar dentro do sistema, porque eles têm um know-how maquiavélico para fazer isso. É isso que eu quero dizer. Eu quero, assim, algumas coisas foram faladas aqui. Primeiro dizer, para quem quiser acompanhar mais de perto, o Facebook, o Movimento pelas Serras e Águas de Minas, ele está contrapondo e a gente está tentando publicar lá o máximo de informações para fazer outra narrativa sobre o que está acontecendo, porque nós estamos com um projeto acontecendo que é o Rompendo a Lama, nesse sentido mesmo, da lama da falta de informação ou da informação falaciosa. É um caminho que vocês têm para acompanhar. Na estratégia narrativa, nós já temos os movimentos de luta contra a mineração, acho que há um bom tempo a gente já faz isso. Foi lá em Casa Branca, há muitos anos, foi criado por alguém lá, aquela questão de que mineração, um câncer no seio das Gerais. Essa liberdade da gente trazer o contraponto como narrativa na contramão, então tem muitos exemplos. A gente, hoje se fala, já tem tese, já até quadrilátero aquífero, quando o nome desse território é quadrilátero ferrífero há mais de 100 anos. Então, hoje em dia, já foi uma liberdade que se teve na luta de fazer. Outros exemplos, quando eles usam, mas tem que minerar aqui porque tem a rigidez locacional. É aqui que está o minério. O tempo inteiro, quando a gente está nessa disputa, a gente diz, ok, a Serra da Moeda, a Serra da Piedade, tem rigidez locacional, essa paisagem. Então, nós não vamos ter ela em outro lugar, essa cachoeira. Então, uma coisa fundamental nessa mudança de paradigma, eu tenho ressaltado para todo mundo, é soltar os grilhões e ser livre para trazer um contraponto. O último exemplo que eu estou dando para ver que isso está em curso, e quanto mais pessoas puderem chegar com essa contradiscurso, é um que eu tenho visto pessoa cada vez, eu também estou tentando fazer isso, cada vez que eu quero falar da empresa Vale, o pessoal já põe Vale nada, porque o próprio nome Vale já traz valor. Então, nas trocas de zap, está começando a rodar a gente não usar mais a palavra vale, a gente fala vale nada. Então o nome vale tem que passar a ser vale nada. Assim, então essa liberdade, e nós já ultimamente a gente está começando a pensar, quem sabe a gente vai construir a mudança do nome do nosso estado, e chamar Águas Gerais, ou só Gerais, e tirar esse nome Minas, até para ir na contranarrativa de que, porque o nome Minas já foi uma coisa vinda de cima para baixo. Então eles chegaram nesse território belíssimo, com esses rios caudalosos, de água limpíssima,
de tudo íntegro, com milhões de indígenas morando aqui, tudo belo, olharam para cá o quê? Olharam o minério e deram o nome Minas Gerais. Então, quer dizer, essa lógica da narrativa, de estratégias, ela está desde os primórdios da chegada desse modelo violento aqui no nosso território. Em relação aos custos, eu quero acrescentar que não é computado a totalidade de custos do setor da mineração. E isso faz com que sempre eles tenham muitos números sem trazer o contraponto. Por exemplo, não é computado na mineração que destrói um aquífero definitivamente. O que é a perda daquele aquífero que não vai mais doar água pelos próximos trilhões de anos? Quanto é que isso custa o preço do que a gente paga por metro cúbico de água? Quando se perde a paisagem, alguém já viu como é que era o Pico de Itabirito numa iconografia de 1800? Cara, aquilo devia ser um espetáculo. E o que é hoje? Computa a perda daquela paisagem. Esses números não estão no balanço das empresas mineradoras. A saúde, então, vai lá computar tudo que de saúde que teve de perdas, de câncer, problemas respiratórios, famílias dizimadas por causa dessa fragmentação. Computa toda a dor, se é possível computar, toda a dor. Computa todos os animais ou espécies extintas e todos os seres que foram dizimados cada vez que uma mineração consegue autorização para desmatar 1000 hectares, 500 hectares. Computa lá, cada formiga, cada abelha, cada plantinha. Não tem. Então, os custos estão subdimensionados. Ainda não apareceu economistas para poder trazer esses números. Na hora que eu trouxer esses números, vão ser incomensuráveis, como eu já falei. Por último, foi falado aqui a questão da... Tem um assunto só que está faltando aqui, eu encerro a minha participação, que é, vale nada, estratégias aqui. Eu pensei, a questão da Vale Transnacional, perguntaram, né, sobre a ONU, né? A nossa experiência é que, infelizmente, por exemplo, a ONU é a Organização das Nações Unidas. Lá também tem que mudar o paradigma. Então, nós temos uma experiência, né, com o relator da ONU, que é brasileiro hoje. A primeira vez que nós, como movimento, tentamos com a Catarina de Albuquerque, que foi a primeira relatora da ONU para o direito humano à água. Nós, através do Franciscanos International, os franciscanos, nós construímos um caminho para que a Catarina de Albuquerque, ao vir ao Brasil, viesse a Minas Gerais para a violação do direito humano à água causada pela mineração. Construímos documentos, traduziram para inglês, contataram, ela veio a Minas Gerais e ela veio ao Brasil numa visita oficial e não pisou em Minas Gerais. E mesmo a gente tendo formalizado documentos para dar um panorama da violação do direito humano à água em Minas Gerais pela mineração, no relatório final dela, da vinda ao Brasil, não aparece uma única linha. E quando assumiu o professor Léo Heller como relator, nós reunimos com ele, nós, o pessoal de Conceição do Mato Dentro, para pedir então que ele continuasse essa trajetória, e a resposta, infelizmente, foi que para a ONU, a mineração que destrói aquíferos, impacta a água, não é entendida como violação do direito humano à água. Porque o entendimento a água que não chega na torneira, pessoas que não têm dinheiro para pagar a conta de água, não podem ficar sem água. É surreal. Eu estou trazendo para vocês a realidade. Então, os organismos internacionais, a nível de ONU, eles também estão amarrados numa lógica de um modelo que ainda não são locais para a gente conseguir saídas. Não é que não se tente, a gente tem feito, mas não está seguindo lá soluções. E o último exemplo é que a Vale não está nem aí. Outro dia, 2 semanas ou 3, alguém comemorando. A Vale saiu de um dos tratados internacionais que ela tem que assumir e cumprir a responsabilidade socioambiental. Eu já achei
Puxa, conseguiram pôr a Vale para fora? Eu estava achando que seria ótimo. Quando eu fui pesquisar, a Vale quis sair desse compromisso internacional. Agora, quando eu soube que foi a Vale que quis sair, a leitura que eu fiz da narrativa foi: a Vale está pouco se lixando, e aquilo ainda que ela podia fingir que cumpria, ela já está dando as caras que está pouco se lixando o que houver a nível internacional. Então, para quem falou assim, realmente, se a gente olhar só isso, é aterrador. É aterrador, né, essa situação. Agora, a gente não pode olhar para esse lado só, a gente tem que olhar para nós. Todas as histórias de mudança de paradigma da humanidade não foram fáceis, foram árduas, demoraram muito tempo, houve muita dor, houve gente que não viu nunca aquilo mudar e não se desistiu. Então, agora é a hora da gente, como seres humanos, como ativistas, qualquer que seja o formato, como impactados, a gente lutar esse grito de liberdade contra a mineração, tá? Com liberdade, coragem, no meio de toda essa verdade que é aterradora. Essa é meu fechamento aqui de contribuição com todos. Gratidão, Ana Flávia.